Olá para você, iniciamos mais uma semana, segunda-feira com muita informação. Vamos dar uma pincelada aqui por toda a região de bastidores da política, não é isso, Éder? Os bastidores estão quentes, né? Eleição chegando, os nomes se movimentando, pessoas se filiando, partidos abrindo portas, né? Exatamente, justamente vamos começar falando sobre partido, porque com a aproximação da pré-campanha, como o Éder mesmo citou, consequentemente o alinhamento partidário, o MDB aqui de Lorena, está sob nova direção e busca novos filiados para a disputa no Legislativo de 2020. Uma das agremiações do partido deverá ser o vereador Fábio Matos, por enquanto no PSDB, mas devido ao seu projeto de tênis de mesa com o SESI, deverá ceder ao convite dos MDBistas para ingressar no partido. Então, Fábio Matos está pensando em mudar de partido? Fábio Matos foi o vereador mais votado na última eleição para a Câmara, né? Só que tem tido um mandato até meio apático por conta das forças gritantes do atual legislativo. Pessoas que usam e manipulam e gritam e forçam e pesam o discurso. Então, o Matos, com a sua discrição, ele se mantém quase que anônimo nessa Câmara, mas não deixa de ser um nome. Ele é envolvido no tênis de mesa e tem um convênio com o SESI. E por conta disso, o SESI lembra-se Paulo Scaff. Paulo Scaff, é claro, MDB. MDB, Baleia Rossi e também o Caruso, que é o que comandam no partido do PMDB, o Vale do Paraíba. E que mudou de partido, tirou do comando da vice-prefeita, Marieta Bartelega, também do secretário de Desenvolvimento Social, Econômico da cidade, e aí ficou o partido praticamente na mão de Paulo Fellini, que é o assessor parlamentar do Caruso. Nessas condições, eles fizeram um convite quase que em tom de intimação para que Fábio Matos saia do PCdoB, partido em que ele está hoje, para o MDB, para ficar melhor essa parceria, né, com o tênis de mesa, que é um nicho esportivo do Fábio Matos, onde ele tem muitos adeptos, né? Sim. E comentam-se, inclusive, que Fábio Matos pode ser incentivado, entre aspas, pelo MDB, a quem sabe disputar até a majoritária como prefeito. Quem viver verá, né? Vamos aguardar, né? E agora falando sobre Cachoeira Paulista, porque Cachoeira Paulista também deu o que falar e tem muitos nomes rondando a cidade, né, Éder? Enquanto as articulações para a próxima prefeitura seguem agora no mercado político com Fernando Hummel, João Bosco Torrada, Aloysio Vieira, Breno Anaia, Thales Satin e Guilherme Marcondes, a decisão da Câmara com relação ao pedido de cassação do mandato do atual prefeito Edson Mota pode mudar essa configuração caso haja o afastamento de Mota, que provavelmente o atual vice, Domingos Geraldo, deve ganhar forças com os eleitores. O Domingos agora que assiste tudo da sua cafeteria, né? Ele que é o atual vice, se de repente ele assumir o mandato nesse final de governo, se a Câmara, bem entendido, aceitar o pedido de cassação do prefeito por conta de contratos suspeito do início da sua administração, é claro, aí tem um afastamento por 180 dias, período em que o Domingos na prefeitura poderia ganhar uma força e alterar o conjunto desses nomes que estão se apresentando. É claro que hoje o mais cotado e o mais conhecido são os que mais aparecem, como Aloysio Vieira, também o Breno Anaia, que é o atual vereador, né? Praticamente, é uma palavra pesada, mas meio cúmplice do prefeito hoje. É a aposta dele para 2020, né? Inclusive. Aí também tem o Torrada, que está querendo ganhar uma popularidade nisso, mas considerando que o Torrada, na eleição de deputado, teve menos votos do que da eleição de prefeito anterior, significa que ele é um nome, mas não, como os outros, total. Agora vamos ver como que fica, né, o comportamento a partir da decisão da Câmara. Pode terminar em pizza, o pedido aí de cassação, e com isso aí segue esses nomes, né? A novidade do mercado seria o Fernando Hummel, que está com um discurso nas redes sociais sobre o que Cachoeira Paulista já teve e perdeu. E também, Éder, uma outra novidade que é o tio João do Açaí. Claro, esses são os novos nomes que estão surgindo, Sim. Tem até o Mineirinho da Funerária, né?
São nomes que estão vindo aí, mas não tem a popularidade dos atuais notáveis, né, que estão sempre rondando as esquinas políticas da cidade. E só para avisar nossos ouvintes, o Éder citou sobre o pedido de cassação do atual prefeito Edson Mota, lembrando que tem sessão na Câmara amanhã, terça-feira, 7 horas da noite, com expectativa de já entrar em votação para ver se vai ser aceito esse pedido na casa ou não. E agora vamos dar um pulinho em Cruzeiro, Éder, porque com um crescente apoio popular, o mercado político da cidade vê dificuldades de novos nomes surgirem na disputa de 2020. Além de Rafik Isaac e Sérgio Antônio possíveis prefeituráveis, nomes também como Patrícia Batistella, Diógenes, é isso, né, Éder? Diógenes Santiago, podem ser o substituto na vaga do vice agora, o atual Davi Mota. Como que tá a situação lá em Cruzeiro, Éder? Não tem nome? O Thales Gabriel, ele tem tido uma aprovação da população, né? O seu governo está bem avaliado na cidade e isso inibe outros nomes. É claro que tem aqueles opostos naturais, como o Rafik, como o próprio Sérgio Antônio, outros nomes que surjam. E existe, é claro, uma expectativa para quem será o vice. Porque há entendimentos que talvez o Davi Mota deixe de disputar a próxima eleição. Então abre uma vaga no mercado de vice. Sim. Né? Tem nomes surgindo, mas não com aquela empolgação, porque a cotação do prefeito Thales Gabriel anda em alta, né? E ele tem feito por merecer. Ele está trabalhando pesado administrativamente, cuidando de tudo, e com isso aí seu nome passa a ser fortalecido numa eventual reeleição, inibindo a concorrência. A gente aguarda para ver, né, as cenas dos próximos capítulos. E agora vamos dar um pulinho em Aparecida, porque o nome do atual presidente da Câmara, Vadê Pedroso, indicado para ser o vice do Celso Alves, ganha forças nos bastidores da cidade. Embora o ex-prefeito Zé Loquinho não confirme a possibilidade de concorrer, né, à próxima eleição de 2020, há quem considere o seu apoio ao atual prefeita, né, Dina Moraes, por conta das parcerias anteriores. O PSDB fez festa recebendo a filiação do Celso Alves, que concorreu à última eleição, ficou em segundo lugar. Se tivesse uma recontagem fina, segundo os maledicentes da terra da padroeira, talvez o resultado seria outro. Ocorre que Hernaldo, que era um eventual candidato à reeleição, ficou chamuscado, né? Está afastado, está com pendências na justiça, abriu espaço. Dina seria a vice que assumiu, que segue no exercício do mandato, ganha força até para uma candidatura, se bem que ela não se manifestou. Mas, por outro lado, a aproximação dela com o Zé Loquinho praticamente deixa uma opção forte para o Zé Loquinho junto com o Geferci, que já foi sua secretária de obras do Zé Loquinho, em quem também apostou ficha até numa candidatura a deputado. Claro que Celso Alves é fortalecido, mas o PSDB, os tucanos faz a conta e ele sozinho talvez não conseguiria. Ele precisaria de um vice com voto. Pensaram em Vadê. E o Vadê está estudando a possibilidade. Seria a junção de dois nomes violentos, né, vamos supor assim no bom sentido, para fazer frente a um apoio de Zé Loquinho, que hoje é temível. Né? Sim. Porque Zé Loquinho... ele prefeiturou por 8 anos, ficou um período todo de gancho por causa das suas contas rejeitadas, sem dolo, evidentemente, e tem um prestígio muito grande na cidade. É mais uma situação que só vivendo para ver. E nós vamos encerrar o programa de hoje falando sobre Guaratinguetá, porque o mercado de apostas tem como principal concorrente de Marcos Oliva, o atual prefeito, o ex-prefeito Júnior Felipe, seguindo de Argos Ranieri. O fato do Soliva, né, disputar a reeleição é atribuído o baixo número de candidaturas para 2020. Como que está a situação lá em Guará, Éder? O problema é o seguinte, o perfil do próximo eleitor de Guaratinguetá, ele quer comparar para votar. E se for comparar para votar, é claro que precisa ser candidatos que já têm o que mostrar. Júnior Felipe fez 8 anos de mandato na cidade de Guaratinguetá, com muitas realizações. Ele tem inaugurações que foram feitas, ele já construiu, fez e aconteceu, alça viárias, isso e aquilo. E vem com o Soliva agora, que também nem concluiu o mandato ainda, foi um dos prefeitos que mais construiu e tem construído na cidade. Muito inteligente, a cidade cresce em todos os aspectos. Sim. É claro que falta um pouquinho de sorte política pelas esquinas da cidade por prefeito Marcos Oliva. Mas, porém, se for na base do quem compara a voto, acho que está mais ou menos desenhado qual vai ser o desfecho de 2020. Mais uma situação de que temos que esperar para ver
o que vai sair das urnas. E você também acompanha o desfecho de todas essas coisas, essas informações que nós demos hoje sobre bastidores da política. Lembrando que aqui no nosso canal do TV Atos também tem bastidores da política, a coluna do Éder na página 2, no jornal impresso. Você pode receber também em PDF no seu celular. E não esqueça de acompanhar o Atos no rádio todos os dias, de segunda a sexta-feira, da 12h a 1h, que você acompanha o melhor da informação com Éder Bilota e toda a equipe aqui do Jornal Atos. Até amanhã!